A Bíblia é, sempre será, comigo serve para evangelizar. A Bíblia é, sempre será, comigo serve para evangelizar. Com meu abraço de paz, fraternalmente quero acolhê-los. Que o nosso coração se volte, se coloque na presença do Senhor, para que Ele possa iluminar a cada um de nós. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão da palavra que de vossa bondade recebemos. Que a tua santa palavra se torne para nós pão da vida. Diante de tantas palavras vazias, inúteis, a tua santa palavra é fonte de bênção. É luz que nos fortalece nas fadigas do dia a dia. Que tudo se realize, Senhor, para a vossa maior honra e glória. Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Assim seja. Estamos vivendo o mês de setembro. E temos aqui em Caçapava essa tradição de bem celebrar o mês da Bíblia. E essa tradição, ela teve seu início no ano de 1980. Naquela época, naquele 1980, nós pela primeira vez celebramos o mês da Bíblia aqui na nossa cidade. E o tema naquele ano era: buscamos uma nova terra. O estudo foi feito sobre aquela passagem da Bíblia que conta a história de José no Egito. O mês da Bíblia sempre foi celebrado com a participação das paróquias de Caçapava. Um verdadeiro testemunho de unidade. E muitas coisas bonitas aconteceram no transcorrer desses 41 anos do mês da Bíblia entre nós. E esse ano de 2020, nós somos convidados a estudarmos o livro do Deuteronômio. E o tema do mês da Bíblia 2020 é: abre a tua mão para o teu irmão. Deuteronômio, no capítulo 15, versículo 11. O livro do Deuteronômio, ele faz parte do Pentateuco. Pentateuco são os primeiros 5 livros da Sagrada Escritura. Esse livro também, ele é conhecido como Torá, ou seja, a lei. O Deuteronômio é um dos livros mais importantes da tradição religiosa do povo judeu. Também é significativo para a tradição cristã. Inúmeras são as citações e alusões do Deuteronômio no Novo Testamento.
aproximadamente quase 100 citações e alusões aparecem no Novo Testamento sobre o Deuteronômio. O próprio Jesus, ele cita, ele faz uso do texto do Deuteronômio. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 12, nos versículos de 28 a 31, nós encontramos: um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo mandamento é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. Em outro texto, Jesus diz: de fato, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem insulta pai e mãe deve morrer. São Marcos, no capítulo 7, versículo 10. O livro do Deuteronômio é de uma excepcional riqueza teológica, como também uma riqueza ética. Anteriormente, foi atribuído a Moisés como o autor deste livro, mas na verdade se sabe que são muitos os seus autores. Portanto, o livro do Deuteronômio foi composto por vários autores. São teólogos, juristas, oradores, gente que conhecia os pensamentos e a linguagem sapiencial. O Deuteronômio foi fruto de um demorado, de um duradouro processo de revelação. A composição do livro, ela foi lenta, ela foi longa. Foi um longo período de formação para que este livro se concluísse. No Deuteronômio está presente uma mistura de textos. Alguns desses textos foram escritos no tempo da monarquia, tempo dos reis de Israel. Outros escritos no tempo dos 2 exílios. Israel, ele esteve cativo no exílio imposto pelos assírios, como também outro exílio imposto pelos babilônios. Provavelmente, a composição final deste livro se deu quando o povo voltou da Babilônia no período persa. A grande missão na volta do exílio era reconstruir a nação, reconstruir Israel.
Era necessário reconstruir o templo como a própria cidade de Jerusalém. O período da reconstrução foi muito sofrido, penoso. No tempo do rei Josias, foi encontrado o livro da lei. Esse livro estava praticamente perdido e esquecido, e ele foi redescoberto. É um fato marcante e importante na história. Se torna este livro da lei o núcleo legislativo do Deuteronômio, como nós encontramos em 2 Reis, no capítulo 22, versículo 8. O sumo sacerdote Eucias disse ao secretário Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. É um fato muito significativo. O sacerdote Eucias lê e depois apresenta ao rei para que também o rei pudesse ler. E vem a constatação: estavam muito longe daquilo que era exigido pelo Senhor. Era necessário humilhar-se e reconhecer o pecado. O povo estava pecando. Todos eles estavam pecando. Era necessário humilhar-se, reconhecer as faltas, os pecados cometidos e clamar pela misericórdia, pelo perdão. Ao descobrir o livro da lei, o livro da aliança, este fato se torna transcendente, transformador. Novamente puderam tomar contato com a história, com o código da lei, as explicações, as exortações sobre as bênçãos, como também sobre as maldições. O livro da lei, ele vai influenciar a chamada escola deuteronomista. Reflexão teológica sobre o sentido do valor da lei. Em suma, escutar a vontade de Deus, saber o que Deus está pedindo. E essa escola deuteronomista fez da história do povo de Deus uma catequese. Todos os acontecimentos trágicos, como a destruição da cidade de Jerusalém, como do templo, os exílios, onde o povo foi submetido a perder os seus direitos, tudo isso é atribuído à desobediência do povo à aliança estabelecida por Deus. A infidelidade do povo abriu brecha para a dor e para o sofrimento. Os preceitos divinos dados por Moisés foram ignorados pelo povo. E esta desobediência acarretou consequências. O Deuteronômio foi se desenvolvendo
em momentos de crises política, econômica, social e, sobretudo, crise religiosa. É importante saber compreender o Deuteronômio. Para isso, nós precisamos ter uma noção do contexto da cultura daquele tempo, da cultura daquela época. E eles pensavam, era cultura religiosa, que a infidelidade gerava castigo. Era preciso subverter o estado de infidelidade, causa de tantos males. Como nós encontramos Deuteronômio no capítulo 12, versículo 1. Estas são as leis e decretos que cuidarás de praticar na terra, que o Senhor, o teu Deus, Deus de teus pais, te dá em posse por todo o tempo em que viveres sobre este chão. Portanto, aparece de maneira muito clara que as leis, os decretos, foram dados para serem cuidados, para serem praticados, assumidos. Isto terá um sentido de felicidade. A terra era vista como repouso. Diante da história passada daquele povo, eles lembravam do trabalho escravo no Egito, lembravam das andanças no tempo do deserto. Outro tormento que estava muito presente era a quebra da aliança. Quando abandonaram o culto ao Deus verdadeiro para prestar culto aos falsos deuses pagãos. E diz o Deuteronômio, no capítulo 12, no versículo 31, não procedas assim com o Senhor teu Deus, pois tudo o que há de abominável para o Senhor é que ele detesta. Eles o faziam para seus deuses. Eles queimavam no fogo até os filhos e filhas em honra dos deuses. Então havia esta prática idólatra, terrível, de outros povos, até o sacrifício de vidas humanas. E muitas vezes isso se tornava um tormento para o próprio povo de Israel. Quebravam a fidelidade da aliança, do culto ao Deus único e verdadeiro, para prestar culto a falsos deuses.